Jovem Pan, ou também vale os ois enviados pelo meu WhatsApp e também do Jonathan Alves. E quem está aqui com a gente no estúdio hoje é a Vitória Okida. Ela é hacker ética, especialista em recuperação de contas em redes sociais e palestrante. Calma aí, se você pensou que esse assunto não tem nada a ver com você, fica aqui porque ela vai falar sobre os crimes mais comuns cometidos na internet e também um assunto muito grave, como que pais e cuidadores podem proteger crianças e adolescentes de abusadores nas redes sociais. Porque muitas vezes a geração mais velha nem entende tanto, nem sabe direito. Vamos falar esse tal de TikTok, o que é Discord, o que é Roblox. Provavelmente você que está me ouvindo não sabe, mas o seu filho, o seu sobrinho, o seu afilhado, o seu aluno, eles sabem. Então é importante você conhecer e saber como protegê-los, porque você não conhece, mas os abusadores e os criminosos que querem se aproximar de crianças e adolescentes, eles conhecem também. Vitória, muito obrigada por você estar aqui hoje e ter aceitado o nosso convite aqui da Jovem Pan no Jornal da Manhã. Bom dia a todos, desejo um ótimo dia para todos que estão nos ouvindo, né, e assistindo. Eu agradeço o convite porque é um tema muito importante, né, de ser falado e comentado, e que a gente escuta muito pouco sobre. E é algo importante porque a maioria das pessoas tem filho, ou tem sobrinho, ou tem criança em casa e tem que, além de se proteger, também saber como isso funciona, como esses crimes funcionam, né. Vamos lá, você começou a atuar na área de segurança digital e investigação de crimes como? Você era uma usuária normal, estava ali porque você é novinha, né? Sim. E como que você entrou nesse mundo? Eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Desde os 17 anos. Então, antes de eu trabalhar nessa área, eu já trabalhava com celulares, sistemas de celulares, eu arrumava. E aí começou a vir essa onda de contas hackeadas, eu comecei a trabalhar específico com isso. E aí depois de um tempo eu comecei as minhas formações, né? Que eu sou desenvolvedora full stack, atualmente eu faço faculdade de engenharia, mas a maioria das coisas que eu sei eu aprendi sozinha, trabalhando mesmo, procurando saber. Então, às vezes as pessoas vêm pedir ajuda, porque não tem a quem recorrer. Então, casos não só de contas hackeadas, né, mas de golpes ou de crimes contra as crianças. E aí eu comecei a me aprimorar mais nisso. Então, eu tenho cursos de investigação forense, de análise de equipamentos, engenharia social. Sou muito boa em fazer engenharia social. O que é engenharia social? A engenharia social, vou dar um exemplo para você. Os caras utilizam isso para invadir contas e geralmente para dar golpe. A gente consegue utilizar a engenharia social também em investigações. Vamos supor, você frequenta um restaurante aqui da cidade. Aí o que o golpista faz? Ele vai lá, faz uma conta exatamente igual daquele restaurante, ele começa a mandar mensagem para várias pessoas. Olha, parabéns, você ganhou um jantar de graça com acompanhante. Aí para você validar, você precisa mandar o seu telefone, seu nome e os dados pessoais. Aí a pessoa acaba mandando, né? E aí nessa, olha, chegou um SMS aí com um código para você, que isso aí é para validar a promoção que você ganhou. Aí nessa a pessoa acredita, né, porque nem entra no perfil para ver se é realmente daquele restaurante, do estabelecimento, e acaba fornecendo esse código. E aí nessa o cara entra em tudo, né, entra nas contas, entra em e-mail, acontece muito isso no WhatsApp, que eles ligam dizendo que é a vigilância sanitária nos estabelecimentos comerciais. Então a engenharia social é isso, eles utilizam de alguma coisa do seu cotidiano, né, de uma forma que você seja enganado com facilidade. Então, às vezes, a gente consegue fazer isso em investigações. Às vezes, fazendo uma conta fantoche para se infiltrar em um certo grupo, ou às vezes através de um link. Então, a gente utiliza disso também, da mesma forma que os golpistas sabem, a gente também sabe. Ah, e a Vitória estava me contando aqui antes da gente começar a entrevista que ela presta serviços para a Polícia Civil em São Paulo. A Vitória é aqui de Araçatuba, mas ela está morando em São Paulo justamente porque ela é sempre requisitada para isso, né, Vitória? Sim. E que teve, inclusive, essa semana uma reunião com a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, para poder colaborar ali, fazer palestras para ajudar os agentes da ABIN, os funcionários, servidores da ABIN, para conseguir entender melhor esse mundo, né? Isso.
o pessoal da polícia, eles são divididos, né? Então tem as delegacias que são especializadas, investigam crimes de extremismo, pornografia infantil. Então eles sempre pedem, né, um auxílio, ou às vezes em algum caso assim que a própria vítima pede, né, ajuda, a gente acaba colaborando aí com essas informações. Porque para o pessoal mais velho é muito mais difícil você coletar esses dados. Então, na maioria das vezes, a gente entra nesses grupos, faz esse monitoramento, recolhe informações e isso é repassado de maneira que colabora com as investigações de vários tipos de casos. Então, casos de estelionato, casos de crimes sexuais contra crianças, venda de conteúdo pornográfico infantil. Então, eu presto auxílio para eles nessa parte, né, da maneira que eu posso. E já foram, se eu não me engano, no ano passado, 110 presos. A maioria menor de idade, né, crimes do Discord. E isso a gente fica bem contente, porque só quem tá ali ou quem é vítima sabe como é difícil identificar essas pessoas e ver essa pessoa pagando pelo que ela tá fazendo ali. Isso é o que me deixa feliz e o que faz eu ter mais vontade de trabalhar e continuar ajudando essas pessoas. Vitória, você se identifica como hacker ética, né? Seria a sua profissão ali, você se credencia como hacker ética. Vamos explicar para o pessoal que está ouvindo a gente o que é um hacker ético? Porque hacker a gente pensa sempre naquela pessoa que invade o computador de alguém, invade o celular agora de alguém. E o que é um hacker ético? Quando a gente fala sobre hackers, muitas pessoas ficam, nossa, fica com medo, né? Porque falam, o hacker é aquela pessoa que invade, aquela pessoa que engana, aquela pessoa que rouba dados. Só que nós temos diferentes categorias. Nós temos os hackers black hats, que são os hackers que fazem fraudes, invadem contas, sistemas. Nós temos os hackers white hats, né, que são os hackers éticos, e temos os hackers grey hat, né, que é aquele meio termo. O hacker ético em específico, a principal função dele é fazer teste de penetração em sistemas. Então ele testa a segurança de sistemas e contas. Além disso, ele também... Desculpa interromper, ele é contratado por uma empresa? Por exemplo, eu tenho uma empresa, tem um site ali importante, não só um site com dados normais, mas que tem movimentação, inclusive financeira ou de informações, e aí o hacker ético é contratado por essa empresa para tentar invadir, para testar a segurança desse site. Isso, exatamente. As grandes empresas contratam, né, bancos, plataformas, e aí eles fazem esses testes, né, de encontrar vulnerabilidades, e aí reportam, e isso é remunerado. Mas além disso, o hacker ético pode trabalhar em várias outras coisas também, como recuperação de contas e dados, ele pode prestar auxílio em outras questões relacionadas à segurança. Então é uma área assim que você tem várias atividades ali dentro inseridas. Mas quando a gente fala sobre o hacker ético, o principal mesmo é encontrar vulnerabilidades em sistemas. Vamos falar primeiro sobre para o pessoal mais velho. Quais são os tipos de crime que as pessoas mais velhas, eu vou até me incluir nessa, os 40 a mais, 60 a mais, costumam cair? Quais golpes são voltados para uma faixa etária mais alta, que teve menos contato com as tecnologias, que viveu parte da vida ali sem internet? No meu caso, eu comecei a ter acesso à internet ali com 12, 13 anos, mas muita gente começou muito depois, quem é mais velho principalmente. Quais são os golpes que são aplicados no pessoal mais velho? Olha, o pessoal mais velho a gente divide por categorias, tá? Como a gente sabe, tem muitas crianças e adolescentes que hoje em dia estão dentro das redes sociais, né? Até crianças assim já vi 4, 3 anos. Então a gente divide por categorias. Quando a gente fala sobre crianças, as crianças são um alvo maior de pessoas maliciosas, né? Pedófilos, enfim. Aí quando a gente fala de pessoas de 18 até uns 55 anos, a gente enquadra na maioria das vezes naqueles golpes de dinheiro fácil. Então esse tipo de pessoa cai muito fácil em golpes financeiros, por exemplo, tabela do Pix. Todo mundo tá cansado de saber que isso não existe, gente. Não tem como você investir. Como que é esse do Pix? Eles colocam uma tabela lá, né, de valores. Aí você investe tanto e retorna tanto.
Só que isso não existe. Você investir R$ 300 e receber R$ 1.000 de volta. Alguém no final dessa brincadeira vai ficar devendo. Entendeu? Só que as pessoas acreditam nisso. Nossa, é uma maneira muito fácil de eu multiplicar o dinheiro que eu tenho, então eu vou investir. E é golpe, né? Então, não só isso, tá? A venda de eletrodomésticos muito baratos, que às vezes o Instagram da pessoa é hackeado, ele vai lá, posta uma geladeira, tipo, a geladeira é 8.000, posta por 2. Aí a pessoa nem vai ver a geladeira, nem sabe como é que tá, já faz o Pix. Então, esses tipos de golpes, né, de facilidade financeira, eles atingem bastante essa faixa etária de pessoas. Agora, quando a gente fala de pessoas mais velhas, aí principalmente o pessoal que é aposentado. Golpe de empréstimo. A incidência, assim, é muito alta. Inclusive, eu tenho alguns clientes aqui de Araçatuba, que eu não posso citar nomes, mas são viciados em empréstimo. E os golpistas, acho que já até sabem quem que é, já tem foto do documento, já é figurinha lá e não para. Tem uma senhorinha aqui que, da última vez que eu falei com a família dela, tinha mais de 15 empréstimos feitos. Então, ela já chegou a transferir o valor da aposentadoria dela inteira para o golpista. Aí, fora isso, nós temos aqueles golpes que os caras se passam por pessoas da família, pedindo dinheiro. Então, isso tem que ficar muito atento, tá? O que eu percebo, Vitória, é que existem muitos sites falsos. Por exemplo, a pessoa vai entrar ali no .gov.br e aí ela tem um site, quando você põe no Google, tem um site falso antes. Ou a pessoa, um que eu percebo que acontece bastante, é para renovar a habilitação. E aí, na hora de renovar a habilitação, ela entra num site que parece oficial, mas cobra uma taxa de R$20, R$30 para você agendar a renovação da sua habilitação. Sendo que esse é um serviço que é feito de graça. Você até tem que pagar o exame médico, mas isso é depois lá pra frente. Então, assim, esses sites falsos, como é que as pessoas fazem para se prevenir de entrar ali e pagar algo que elas não precisariam pagar? Como é que ela identifica que aquilo não é oficial, não é verdadeiro? Isso aí é um tipo de engenharia social. Um site falso, similar ao original. O que a gente tem que prestar atenção nesse tipo de caso? Quando nós falamos sobre documento, serviços que são governamentais, existem os portais oficiais. Né? Mesmo às vezes você recebendo ali por SMS, sempre procure saber diretamente, né, nesse canal qual que é o passo a passo que você tem que fazer. Por exemplo, eles estavam mandando um tempo atrás alguns SMS falando que a sua encomenda está presa na alfândega. E a gente sabe que o correio não faz isso. O correio ele notifica, e bem de vez em quando, tá? Pelo e-mail. Só que aí a gente tem como fazer o cadastro para acompanhar a encomenda. Direto no número de rastreamento, ele já notifica se a mercadoria foi taxada ou não. Eu já recebi muita mensagem dessa sem ter comprado nada. Exatamente. Falava assim, deixa a minha mercadoria lá, porque na verdade ela não existe, eu não comprei nada. Como é que tem alguma coisa minha presa lá na alfândega? Aí tinha outro também que eles estavam enviando falando que a CNH estava vencida, que ia ser cancelada. Então, comumente a gente precisa ir até um poupa-tempo ou pelo aplicativo diretamente fazer esse tipo de procedimento. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente recebe por SMS. Eu mesmo não olho nada que eu recebo na mensagem de texto e nem atendo o telefone. A maioria dos meus clientes eu converso pelo WhatsApp, porque se eu for atender todo mundo, eu fico o dia todo no telefone e não consigo trabalhar. Então, ali tem um canal direto que a pessoa consegue conversar comigo. Mas, do dia a gente, sei lá, de 10 ligações que a gente recebe, 10 é golpe. Os golpistas e o excesso de telemarketing, teleatendimento, eles estão destruindo as ligações no Brasil. A gente não quer mais atender número que a gente não conhece, né? Vitória, agora vamos entrar na questão das crianças e adolescentes, que essa é uma questão ainda mais preocupante, porque em relação aos golpes cometidos para as pessoas mais velhas, que as vítimas são pessoas mais velhas, ainda é mais fácil a gente conseguir perceber que aquilo é um golpe. E no caso envolvendo crianças e adolescentes que acabam entrando em sites, em redes sociais, em coisas que a gente que é mais velho mal sabe que aquilo existe, como aquilo funciona. O que é mais comum relacionado a crianças e adolescentes? Hoje em dia, a gente vê assim, as crianças desde muito pequenas já com acesso à televisão, à internet, porque realmente é um facilitador.
Eu acompanho muito esse tipo de caso, né? Já conversei com várias mães, pessoas. E principalmente para quem é mãe solo, é um pouco mais difícil, né? É algo que realmente entretém a criança ali, às vezes você tem alguma outra coisa para fazer. Porém, você que é pai, você que é mãe, ou você que é responsável, você tem que ter noção de que se você dá um dispositivo com acesso à internet para o seu filho, sem ter o monitoramento correto, você tem que ter noção que você está abrindo a porta ali de várias possibilidades que podem acontecer. Porque a gente sabe que dentro da internet, onde tem criança, tem pedófilo. Então isso não está isento a jogos que são jogados por crianças ou feitos para crianças. Inclusive esses tipos de jogos são os jogos que mais tem pedófilos. O Roblox, por exemplo, ele é o campeão. Ali, se eu não me engano, tem mais adultos jogando do que crianças. E os crimes sexuais, de violência contra as crianças, violência sexual, abuso, ele sempre existiu. Não é algo assim, surgiu agora junto com a modernidade e a internet. Não. A gente tem casos desde antigamente, assim, de estupros, de assédio. Porém, a internet, com isso, ela facilitou. Porque é muito mais fácil você coletar materiais e você vender. O mercado de venda de conteúdo infantil, né, pornográfico, ele é um dos mais lucrativos do mundo. Ganha-se muito dinheiro com esse tipo de coisa. Inclusive, a gente tem alguns dados de algumas pesquisas que apontam que eles vendem mais pornografia do que droga atualmente. Então, você facilmente encontra no Telegram, às vezes a própria mãe vendendo o conteúdo do filho, ou a pessoa vendendo, 10 gigas de conteúdo pornográfico. E tem pessoas que consomem isso. Quando a gente entra nesse assunto e fala sobre, as pessoas acham que é algo que não acontece, que não existe. E infelizmente existe em todo lugar. Às vezes no seu condomínio, seu vizinho pode ser um pedófilo, seu parente pode ser um pedófilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente dentro da internet. Então o que é ideal? A minha opinião não é universal, tá? Mas o que eu acho como uma profissional de TI, de segurança da informação, eu jamais, se eu tivesse um filho, eu daria um celular para ele. Até que ele tivesse uma certa idade, uma capacidade cognitiva para entender algumas coisas. Porque, infelizmente... E maturidade também, né? Exatamente. E, infelizmente, a gente está tendo que adiantar a educação sexual das crianças por causa disso. Porque, às vezes, o meu filho não tem, mas aí chega o coleguinha da escola, tem. Aí vem lá com, olha só isso aqui que eu descobri, é um jogo que tem pedófilo, ou algum conteúdo pornográfico que ele pesquisou e achou. Então a conscientização das pessoas em relação a isso é muito importante, porque as crianças, elas estão o tempo inteiro em risco. E isso não só diretamente, às vezes o conteúdo que o próprio pai e a própria mãe expõem, já é algo que eles podem utilizar de maneira maliciosa. Por exemplo, foto de criança na praia, foto de criança na piscina de biquíni, eles adoram esse tipo de coisa. E é você mesmo que está fornecendo isso. Então você tem que tomar muito cuidado com várias coisas relacionadas a isso. Primeiro, quer dar celular? Beleza. Aí você tem que ter consciência do que pode acontecer em relação a isso. Então, coloca um controle parental, coloca limite de horas, verifica o que a pessoa está acessando ali, o que a criança está vendo. Eu já vi, às vezes, desculpa te interromper, adolescente que fica no celular jogando com fone de ouvido. Aí isso é um perigo, né? Com certeza, porque se não tem controle parental ali, você não faz ideia do que a pessoa está acessando. O que é o controle parental, para quem nunca ouviu falar nisso, Vitória? O controle parental, eles são aplicativos e funções do dispositivo que você consegue fazer essa verificação e acompanhar o que é acessado e o tempo de uso do aparelho. Então, você consegue bloquear sites, você consegue bloquear aplicativos, você consegue colocar um limite de tempo que a criança passa no dispositivo. Você pode bloquear downloads, você deixa a criança baixar só o que você quer ali. Então é importante, né? A gente tem no iPhone, tem a iCloud infantil, nós temos o Family Link, nós temos o Bruno Espião, que são aplicativos voltados justamente para isso. Porque mesmo os aplicativos que são infantis, isso não é suficiente para evitar que seu filho tenha contato com esse tipo de pessoa. Porque eles ficam o tempo inteiro procurando maneiras de ter acesso a crianças. E eles se passam por adolescentes, né? Crianças e adolescentes,
o adulto, o pedófilo, finge que é uma criança e adolescente, e aí ele começa a envolver aquela criança adolescente, muitas vezes está ali carente, está passando muitas horas ali no celular, e ela acaba se envolvendo sem saber com o adulto, achando que é uma criança e adolescente, e ele começa a pedir fotos dessa pessoa, é isso? Geralmente, hoje, com o avanço da inteligência artificial, eles têm utilizado muito disso. Então, tem como você alterar a foto, tem como você fazer uma chamada de vídeo com o rosto de outra pessoa, você consegue fazer uma alteração de voz, e eles são muito manipuladores. A gente até coleta vários tipos de materiais para identificar qual tipo de linguagem. Então, às vezes no Roblox mesmo, a criança está jogando lá, oi, tudo bem? Eu posso entrar aqui na sua casinha? Aí vai comendo pelas beiradas, aí a criança acaba passando um telefone, uma rede social, aí ele vai envolvendo até a criança compartilhar algo comprometedor, ou ele conseguir algum dado pessoal, e aí começa a chantagem, eu vou matar sua família, porque eu vou espalhar essa foto na sua escola, porque eu vou cancelar o CPF da sua mãe, se sua mãe passar mal, não vai poder ir no hospital. Cancelar o CPF é o quê? Cancelar mesmo ou matar a pessoa, no caso? Não, eles dizem isso. Eles dizem isso porque tem alguns painéis que você consegue colocar o CPF da pessoa em óbito, né? Então, a criança que não faz ideia de como funciona, ela fica com medo. E aí ela acaba cedendo às chantagens. Eu já peguei uma criança de 8 anos daqui da cidade que aconteceu exatamente isso que eu tô relatando pra você, e aí o pedófilo mandou um vídeo pra ela de uma pessoa dançando no TikTok. Olha só esse vídeo aqui, que legal, dessa pessoa dançando, eu quero que você faça um vídeo igual esse pra mim, só que pelada. A menininha foi lá e mandou. Aí você acha que a mãe vai conseguir tirar esse conteúdo da internet? Nunca mais. Uma vez que um conteúdo íntimo, principalmente infantil, cai ali dentro, nunca mais você consegue remover. E isso a gente fala porque é vendido. Você não sabe quem está vendendo nem quem está comprando. Então, não tem como você ter o controle sobre aquilo. Por isso que é importante você tomar os cuidados para que isso não venha acontecer. E ainda que se apague de alguma forma, de algum site, alguma coisa, continua no celular ou no computador da pessoa baixado ali, né? Isso, com aí certeza. Perde o controle. Mas quando acontece esse tipo de situação, geralmente é uma pessoa que já está há muito tempo naquilo ali. Né, um pedófilo ou um usuário mesmo malicioso que consome esse tipo de conteúdo e comercializa. Então, um passa para outro, que vende para o outro, aí um comprou e vendeu de novo. Então, a gente não tem como saber quantas pessoas tiveram acesso àquilo ali. E é o que acontece muito no Discord. No Discord são produzidos... Discord é um aplicativo, é um jogo? O que é Discord, para quem está ouvindo a gente e não sabe? O Discord, ele é uma plataforma de comunicação. Tá? Ele foi criado para pessoas que jogam. Geralmente são utilizados por esse tipo de pessoas durante as partidas. Então, você consegue fazer chamada com várias pessoas ao mesmo tempo. Né? Você consegue social, transmitir tela, você consegue colocar várias... Na verdade, quantas pessoas você quiser num servidor para compartilhar sua partida ou informações. E aí, durante a pandemia, ficou muito conhecida, porque as pessoas começaram a utilizar muito, que surgiu a ideia do home office muito mais forte, né? O home office, ele sempre existiu, mas aí na pandemia, como tudo parou, muitas empresas precisaram aderir a esse sistema para continuar funcionando. E aí foi o que aconteceu com o Discord. Ele ficou muito conhecido na pandemia. E aí os jovens migraram para lá, né, e começaram a criar esses servidores que são chamados de panelas. E ali a gente vê tipos diferentes de crimes terríveis. A gente vê muita automutilação nas meninas, maus tratos aos animais. Então elas matam cachorros, gatos, pombos, colocam fogo. Teve uma menina de São Paulo, se não me engano, colocou fogo no gato. O gato correu na casa, botou fogo na casa inteira. Nós vemos desafios terríveis, menina bebendo veneno de barata, água da privada, porque eles fazem o que eles querem com elas. Eles são envolventes no começo. Né? O Jonathan, isso é transmitido. Você tem uma pergunta, Jonathan? O Jonathan se manifestou várias vezes e a gente acabou não conseguindo. Me censuram aqui. Olha, é uma questão mais não voltada à criança, porque algumas crianças até entendem, outras não. A questão do VPN, né? Que é uma ferramenta que também foi muito bem falada, né? No caso, ano passado, quando teve a queda do Twitter, o pessoal usa o VPN para entrar secretamente, né? O que seria esse VPN? Como isso também interfere na comunicação para tentar descobrir esses pedófilos, as pessoas, enfim, que fazem essas coisas erradas na internet? Quando a gente fala sobre isso, é um assunto bastante polêmico, viu? Exatamente.
Na minha opinião, tá? Como profissional, o anonimato absoluto, ele é uma ilusão. Assim, eu tendo conhecimento, a VPN é a sigla de Virtual Private Networking. Ela não tem a ver com anonimato. A VPN, ela tem a ver com privacidade. Então, a função principal da VPN é estabelecer a conexão entre dois computadores separados em relação à sua rede. Então, vamos supor, eu trabalho no Instagram, mas eu sou brasileira e a sede do Instagram é lá nos Estados Unidos. Para eu utilizar os sistemas da empresa, eu me conecto na VPN da Meta para eu poder trabalhar. É para isso que ela serve. Porém, são comercializadas algumas VPNs que são pagas. Então, nós temos a Muvard, nós temos a Proton, nós temos a Nord. E aí, o que a VPN faz? Ela altera o seu IP. Então, eu posso estar conectada aqui, mas aí quando a pessoa, sei lá, tentar me mandar um link, alguma coisa, vai constar o meu IP lá em outro país. Eu posso colocar no país que eu quiser. Isso, ele dificulta, tá? Não que é impossível identificar alguém que utiliza VPN. Porém, as pessoas, os adolescentes principalmente, falam, porque ninguém vai descobrir que sou eu que tô fazendo aqui, porque eu tô usando VPN. Isso é uma mentira. A maioria dessa molecada aí que vai presa do Discord, todos eles utilizam. Só que eles mesmos deixam vazar informações. Nós tivemos uma operação grande no final do ano, Operação Nix, que foram 10 mandados de prisão ao mesmo tempo. O menino fazia todos os isolamentos no celular dele pra ele não ser pego, só que aí ele vendia serviço ilegal e recebia no Pix do pai dele. E aí não adianta muito. Quem usa muito o VPN também é as empresas, né? Eu trabalhei numa empresa que utilizava o Proteus, mas só tinha acesso pelo VPN, porque a sede é aqui em Araçatuba, mas a sede administrativa em São Paulo. Então tive que usar o VPN para privacidade, no caso dos dados, da informação não ficar rodando aí, assim, solta pela internet. Também né? tem a ver com países que tem muita restrição. Por exemplo, você vai viajar para um país que geralmente do Oriente Médio ali. Sim. O pessoal utiliza VPN lá. Ou às vezes também para questão de anúncios, às vezes você utilizando a VPN diminui essa quantidade massiva de anúncios que a gente recebe, porque às vezes é um tráfego direcionado por região, então ela tem a ver com isso. A gente fala, eu vou usar a VPN para ficar anônimo, esquece, isso não existe. E a última questão que eu tenho aqui mais pessoal, que é uma questão muito... Jonathan, só fazer um parênteses rapidinho. Vamos deixar o sorteio para amanhã, porque a entrevista com a Vitória tá muito interessante. A gente guarda os nominhos de hoje, a gente vai fazer o sorteio amanhã, porque esse é um assunto realmente... Tudo que a gente fala aqui é de utilidade pública. Mas quando a gente fala sobre golpes cometidos em redes sociais, que a gente não consegue exatamente entender quem não é especialista, a gente precisa reforçar. Então vamos usar esses minutos finais aqui do Jornal da Manhã com a Vitória e depois a gente faz o jornal, a gente faz o sorteio no jornal de amanhã. Combinado. É uma dúvida, no caso, uma questão que eu já vi muito também lá no exterior, que é o quê? O compartilhamento de Wi-Fi. Eu vi uma operação que teve aqui no Brasil, aliás, não sei se foi em Brasília, ou enfim. Tinha um rapaz que colocava um aparelhinho lá, né? Não, eu vi esse também, mas eu vi um muito intrigante. Foi o quê? Um senhorzinho morava na sua casa, ele tinha passado a senha pro vizinho. A PF bateu na casa do porque o IP estava localizado na casa do senhorzinho. A gente veio identificar porque tem aqui uma questão de pedofilia, conteúdo infantil. O senhor não tinha nem computador na casa dele. Era um vizinho? O vizinho que estava fazendo essa conexão e por conta do roteador tá na casa do senhor, né? Sim. Ele foi aí, no caso, indiciado, mas percebeu-se que não era ele. Aí fizeram outra investigação. Opa, ele passou o Wi-Fi para tal vizinho. Aí sim, foi na casa do vizinho, localizou os dados, enfim. Essa questão do compartilhamento de Wi-Fi que é muito preocupante também. Até eu imagino em restaurantes, em estabelecimentos. Então a pessoa passa o Wi-Fi, a internet e a senha, sem saber o intuito da pessoa que estará utilizando, né? O que acontece? Quando a gente fala de Wi-Fi, principalmente de operadoras, tá? Nós temos o IP público, que é o IP, é a porta da operadora, e nós temos o IP particular, que ele é só seu, ele identifica, o IP é como se fosse o seu endereço. E aí, o que acontece? As plataformas, tudo que você vai acessar, ele registra. Então, se acontecer uma denúncia ou a polícia estiver investigando um crime e eles solicitarem para a operadora essa quebra, sai todas as informações. Por isso que não tem como, eu vou ficar anônimo, porque você está conectado em algum lugar para ter acesso àquilo ali, entendeu? E isso é muito perigoso realmente, porque ele poderia ter ido preso. Se ele tivesse algum equipamento eletrônico ou surgisse alguma suspeita,
como vem, né, da rede de internet dele, isso pode acontecer. Igual o pai desse rapaz que foi preso agora no final do ano, eu acho que o pai nem sabia, ou se sabia também, mas estava recebendo vários valores em Pix na conta dele. Aí, tipo assim, o pai não procura saber, não pergunta de onde vem o dinheiro, porque pelas imagens que eu vi, são muito pobres. Mora no Nordeste, a casa não tinha nem reboco. E ainda que o adolescente fale, não, é que eu tô fazendo uns trabalhos aqui de marketing digital, de social media e não sei o quê, o pai precisa entender a fundo o que é realmente esse trabalho, né, Vitória? Ah, com certeza. Se tá entrando valores estranhos ali, você tem que procurar saber o que é. Vitória, infelizmente, nosso tempo está acabando, é uma pena, porque a gente poderia ficar aqui 3 horas conversando com você, se a gente tivesse horário de jornal e se você também tivesse disponibilidade, porque eu sei que a agenda da Vitória é bastante complicada e ela também faz palestras em escolas, quem estiver ouvindo a gente, tiver interesse em contratar a Vitória, e vai ter uma palestra aberta aqui também em Araçatuba, no dia 16 de maio, é isso, né, Vitória? Isso, a gente está organizando essa palestra aberta, né, que vai ser específica para os pais, provavelmente no dia 16 de maio. E quem quiser estar comparecendo, né, para saber mais. A gente informa aqui no Jornal da Manhã o local, todas as informações direitinho. E o Jonathan Alves está colocando, para quem está aqui no Facebook, está colocando o Instagram da Vitória. Quem quiser segui-la é o @Vitória_Okida com K. O Vitória normal, não tem aquele C no meio, é Vitória_Okida com K. E você começa a seguir ela lá no Instagram, porque tem muito conteúdo lá. Ela dá bastante dicas também. Então, aqui a gente conseguiu introduzir esse assunto na sua vida para você saber que existe esse problema. Mas vai lá no Instagram da Vitória, veja tudo direitinho para você conseguir se informar e proteger também a sua família. Vitória, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Quando você estiver aqui em Araçatuba, dá um alô pra gente fazer mais entrevistas com você, porque é um assunto extremamente importante, como você disse, pouco falado. Exatamente. Eu agradeço aí o convite, né? Sempre estou à disposição aí. E também queria oferecer uma blindagem aqui para vocês sortearem. A blindagem é um serviço que eu faço de proteção de contas, e-mails. Então, eu disponibilizo aí para vocês sortearem para algum ouvinte. Ah, muito bom, Jonathan Alves. Anota aí nosso sorteio, Jonathan. A gente vai ter que refazer aqui. Vamos começar fazendo de manhã, no começo do jornal. Vitória, então tá aqui a blindagem. A gente vai sortear. Hoje não vai dar tempo, mas a gente sorteia amanhã e te passa o nome do ganhador. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal. Um bom dia para vocês. Agora são 9h30 em ponto. Jornal da Manhã, Araçatuba. O Jornal da Manhã fica por aqui e a gente volta amanhã às 8h10 da manhã com muito mais notícias. Se você quiser rever essa entrevista com a Vitória, acesse o canal no YouTube, Suelen Giron, Suelen com L só e N de navio. E olha, aproveitamos a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo e você encontra no Jornal O Liberal e também no site lr1.com.br, assim como pelo aplicativo LR1 que você encontra lá na nossa loja de apps. Muito obrigado a todos pela audiência. Continue na Jovem Pan, pois vem aí muita música boa. Até amanhã, se Deus quiser. Jornal da Manhã, Araçatuba.